Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidadania. No programa de hoje vamos falar de uma tragédia que afeta a todos, a violência no trânsito. O Brasil é um dos campeões mundiais de acidentes de trânsito com vítimas, um título que ninguém quer comemorar. Os dados são imprecisos, mas mostram que anualmente 40 a 50 mil pessoas morrem nas ruas e estradas brasileiras. Por que isso acontece? São as respostas a essa pergunta que queremos de Paulo César Marques da Silva. Ele é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB e é o nosso convidado nessa edição do Cidadania. Paulo, vamos começar com essa pergunta com a que eu abri o programa. Por que essa tragédia cotidiana nas ruas e estradas brasileiras? Eu diria que isso é resultado de um acúmulo de fatores, né? Existem fatores de ordem do cuidado do poder público em relação ao sistema viário, seja o sistema viário urbano, seja o sistema viário rural. A gente tem uma formação deficiente dos condutores, né? Eu acho que todo mundo que já passou por isso, já passou por centro de formação de condutores, tirou a sua carteira, então eu acho que todo mundo tem crítica, sabe? Que essa formação é Poderia deficiente. ser bem melhor, né? Poderia ser bem melhor. Isso é só a ponta do iceberg, né? Nós formamos mal condutores, mas também porque nós temos um déficit na formação do cidadão, né? Esse conceito de uma atitude cidadã em que nós respeitamos o outro, os indivíduos respeitam a coletividade antes de mais nada e tal, isso é uma noção muito frágil na nossa formação cidadã. De modo geral. No trânsito impera um pouco aquela lei de Gerson, de que primeiro para ele a pessoa está dentro do carro, não respeita o pedestre, não respeita o ciclista, não respeita o motociclista, nem mesmo o colega que está no carro do lado. Talvez sejam duas leis combinadas sejam responsáveis por grande parte dessa tragédia, que é a lei da vantagem, né, do primeiro eu, gosto de levar vantagem em tudo, né, que era a chamada lei do Gerson, e a lei do mais forte. Apesar da legislação brasileira, internacional é assim, mas o Código de Trânsito brasileiro diz que o condutor do veículo maior é responsável pela segurança, pela proteção do condutor, dos ocupantes do veículo de menor porte. Todos os condutores, em geral, são responsáveis pela incolumidade dos pedestres nas áreas de circulação. Apesar disso ser o que está previsto na lei, na prática nós vemos o império, a lei da selva, né? Vale o mais forte. O veículo que é maior não dá seta para fazer mudança de faixa, entra na interseção independente de ter a prioridade ou não. Quem está correndo mais tem a preferência, independente de ser essa a regra de prioridade daquele ponto de conflito. Os pedestres, com raríssimas exceções, Brasília é uma exceção positiva nesse caso, mas os pedestres são os menos respeitados. Pois é, só tentando explicar, a gente está aqui em Brasília, diferente de todo o resto do país, o pedestre na hora que vai atravessar, chega na faixa de trânsito, ele estende o braço e os carros são obrigados a parar e isso é obedecido. Já foi melhor, esse momento em que nós tivemos a mudança de comportamento dos motoristas, isso passou por um trabalho, a gente pode até comentar um pouco sobre isso, né? Foi um trabalho muito cuidadoso, e que envolveu não apenas o poder público, obviamente o poder público capitaneou esse processo, mas houve o envolvimento da comunidade, os órgãos de imprensa, enfim. Valores culturais foram mudados na sociedade. Isso tem 20 anos. Né? Ao longo desses 20 anos, a gente continua mantendo o respeito ao pedestre na sua faixa, mas isso aos poucos a gente corre o risco de ver isso se perder. Em vários lugares, principalmente fora das áreas centrais das cidades do Distrito Federal, nós já vemos um pouco o pedestre sendo ignorado no seu direito de usar a faixa. Agora, usando a experiência de Brasília para falar um pouquinho da educação e de como se comportam condutores, pedestres, ciclistas. Essa experiência de se parar na faixa em Brasília, ela só obteve sucesso ao longo do tempo. Foi um processo educacional, um processo de conscientização da população, né? Nós costumamos dizer que as coisas no trânsito dão certo quando se combinam fatores, atuação em três frentes.
à frente da engenharia, que não é só a sinalização, não é só a construção das vias, mas a produção do espaço em que acontece a circulação. A educação, formando as pessoas, sensibilizando, fazendo as campanhas educativas, e a fiscalização, a normatização e a fiscalização do cumprimento dessas normas. Nós precisamos dessas três frentes trabalhando, atuação equilibrada nessas três frentes para as coisas darem certo. E o respeito à faixa de pedestre aqui do Distrito Federal passou por um processo que é um excelente exemplo da gente ver essas coisas funcionando. Nós tivemos um processo de adequação da sinalização, a construção, até de localização de faixas de pedestre, né? Várias delas foram corrigidas, estavam mal localizadas, em vez de ser faixa de segurança, acabavam oferecendo risco para condutores e para pedestres naquele uso. Então houve essa correção, iluminação das faixas, né? À noite, se o condutor não vê que o pedestre quer atravessar, ele não consegue respeitar. Então houve esse trabalho de engenharia, houve o trabalho de conscientização, inclusive a fiscalização no primeiro momento era uma advertência, né, chamando a atenção para o que dizia a lei. A lei não era o Código de Trânsito que está em vigor ainda, mas o Código anterior, o Código Nacional de Trânsito, de 66, já previa a prioridade absoluta para o pedestre nas faixas e ninguém respeitava isso. Então, chamar a atenção para o que dizia a lei e anunciar que a partir do dia 1º de abril de 1997 ia acabar o papo só e a fiscalização ia ser para valer, ia de fato penalizar os motoristas. Isso foi feito, né? Em todas as faixas de pedestres tinha um agente de trânsito fazendo esse papel educador. E a partir, de fato, do dia 1º de abril de 97, a fiscalização entrou para valer. Ou seja, a penalidade foi efetivamente aplicada a quem não cumpria a lei. O resultado é esse, mas não cessou ali, né? Ao longo dos anos, nós tivemos campanhas educativas chamando a atenção para isso, preservando esse valor, essa conquista, fazendo o brasiliense se sentir orgulhoso de respeitar o pedestre, né? Esse valor foi um valor cultural que se ganhou ali naquele momento. Ao longo do tempo, isso no primeiro momento, isso foi feito com bastante ênfase, bastante destaque, mas isso aos poucos vem se perdendo. E a gente corre o risco de daqui a alguns anos a gente contar a história da faixa de pedestre no Distrito Federal como uma história. Agora, essa experiência de Brasília mostra que é possível você interferir junto ao motorista, interferir junto ao pedestre, fazer com que ele evolua, fazer com que ele respeite as leis, respeite o outro. Agora, quando você estava falando disso aí, você falou também de um outro ponto, a engenharia. A engenharia das ruas e estradas brasileiras, ela ajuda a preservar a segurança de pedestres e motoristas? Bom que a gente pode falar das duas coisas aqui, né? De fato, existe a possibilidade. A gente tem um pouco esse mito de que isso não funciona no Brasil, porque o Brasil não é a Suécia. A cultura aqui é diferente, as pessoas têm outra. Então, nossa cultura não combina com isso. Se dizia isso no Distrito Federal, né? Que aqui ninguém vai parar para o pedestre, porque aqui não estamos na Europa. E a realidade mostrou que isso é possível. Portanto, os valores culturais também são passíveis de mudança, desde que haja a intenção de fazer isso, de provocar essa mudança. O papel da engenharia tem bastante a ver com isso, né? A engenharia não é apenas manter o pavimento em bom estado, a sinalização adequada, não é só isso não. A engenharia produz o espaço onde as pessoas... Se for pensar a engenharia não como a tarefa única e exclusiva do engenheiro, mas de todo mundo que produz esse espaço físico, ambiental. De pensar de forma inteligente esse espaço. Exatamente, exatamente. E aí, por exemplo, a velocidade é uma inimiga mortal, sem trocadilho, mas é inimiga mortal da segurança, né? A velocidade é um dos principais fatores de risco no trânsito. Quando a gente constrói vias dentro das cidades que convidam as pessoas a correr, a abusar da velocidade, independente da fiscalização, independente da sinalização, a via, o desenho viário convida as pessoas a praticarem altas velocidades. Então a engenharia está fazendo mal o seu papel ali, porque está produzindo um espaço que induz a um comportamento inadequado, um comportamento de risco que vai matar, ou vai prejudicar, vai mutilar as pessoas, principalmente as pessoas que estão fora dos veículos. Nós pensamos muito no trânsito como o trânsito veicular, principalmente o trânsito motorizado. E é para isso que a engenharia de tráfego existe, né?
para fazer o tráfego fazer os carros circularem. Bem, não é, né? A gente precisa harmonizar os diversos usos dos espaços de circulação entre os diversos usuários para que todo mundo seja contemplado, principalmente com segurança. Os limites de velocidade, que muitas vezes as pessoas associam como uma indústria da multa, né? Os limites são estabelecidos para poder multar e os órgãos de trânsito arrecadarem mais. Isso é uma lenda. Mas eu costumo sempre dizer que se alguém acredita na indústria da multa e quer sabotar essa indústria, pare de cometer infração. E aí vai eliminar essa indústria. Porque os limites de velocidade, eles são estabelecidos principalmente em função da segurança de quem está fora dos veículos, de quem não está conduzindo veículos. Em função específica do uso daquela via. O uso daquela via, claro. Uma coisa é uma rodovia no ambiente rural, outra coisa é uma rua urbana, né, dentro de uma cidade. Ou ainda, a gente tem usos residenciais e outros usos com acesso direto naquela rua, ou com o acesso para outra parte do sistema viário. Aquela rua é principalmente destinada ao tráfego de passagem, não esse tráfego local. Tudo isso faz parte dessa ciência, as ciências que lidam com a segurança no trânsito. Agora, Paulo, quando a gente olha um acidente, você o analisa sob alguns prismas. O aspecto humano, que diz respeito ao motorista, ao pedestre, às pessoas que estavam envolvidas no acidente. A infraestrutura, diz respeito à estrada, à sinalização, à conservação do pavimento. E a gente pode inserir uma outra coisa também, a questão da tecnologia e da boa conservação do veículo. Dá para dizer, entre esses três aí, qual é o maior responsável pelos acidentes de trânsito no Brasil? Isso essa é uma pergunta mais chata de ser respondida, porque depende muito do método, abordagem que a gente usa para fazer essa análise, né? Muitas vezes os acidentes acontecem por causa da má conservação dos veículos, é verdade. Mas até onde a gente está falando de um problema veicular do ponto de vista do fabricante ou da oficina que faz a manutenção, ou é do mesmo condutor que não cuida do seu proprietário, o condutor, o usuário daquele veículo, que não está prestando os cuidados necessários, talvez ele mesmo seja um condutor negligente, né, na sua atuação ali como motorista, né? Então, essas fronteiras são muito difíceis a gente definir, onde é que estão os fatores que são mais definidores de cada acidente. Obviamente, um acidente não é resultado de um fator apenas, é uma conjunção de fatores com pesos diferentes. Mas o que a gente pode dizer é que existem de fato, as responsabilidades entre o poder público, quando está gerenciando o sistema, gerenciando o espaço de circulação, o mesmo poder público, outra parte do poder público que faz a homologação dos veículos, a fiscalização da regularização da frota, em termos de estar em dia, estar em condições de rodar. E existe os diversos usuários, né? Os condutores, os não condutores de veículos, os que usam os veículos, os que não usam os veículos, que estão a pé nas vias. Então, existem diversas... como eu falei, uma conjunção de fatores. Que são concorrentes, não dá para estabelecer o maior responsável. E, raramente, se você eliminando um fator, você ainda assim... você considera eliminando um fator só, você diria que vai evitar os acidentes ou um tipo de acidente. Não é assim, né? É um pouco mais complexo, bem mais complexo do que isso. Agora, a consciência das pessoas, a responsabilidade individual das pessoas, a agregação dessas responsabilidades é o que faz o ambiente mais seguro. Até quando nós vemos que a situação de conservação não está adequada, até como cidadãos, quando nós vamos ao poder público fazer a reivindicação, temos uma responsabilidade, uma parcela significativa de responsabilidade. Eu costumo dizer que todo mundo reclama de buraco na via, mesmo quem não anda de carro, acha absurdo o buraco na via. Mas raramente a gente olha para a calçada e reclama com a mesma ênfase de calçadas mal cuidadas que levam as pessoas a dividir o espaço de circulação com os veículos no leito viário e provocam ali a situação de risco. A vítima costuma ser quem está a pé e não é incomum as pessoas atribuírem a responsabilidade à pessoa que foi atropelada. O pedestre porque não estava na calçada. Às vezes a calçada nem existe.
mas porque a pessoa estava andando no asfalto, ela acaba sendo responsabilizada pelo senso comum. Né? O Estado brasileiro, de uma forma geral, ele poderia fazer mais para evitar esses números indecentes de acidentes de trânsito que a gente tem no Brasil? Sim, poderia fazer mais, deveria fazer mais, mas eu não quero simplificar dizendo que o papel do Estado é nos dar boas vias, bem sinalizadas, e esse é um papel que é importante. A gente não pode deixar de cobrar essa função do poder público. Mas o papel de mobilizar a sociedade para fazer da segurança de trânsito uma questão que seja de fato nacional, não é a responsabilidade só do Estado, de toda a comunidade precisa se envolver num esforço para tirar o Brasil desse ranking, dessa posição que ele tem no ranking que você falou no início do programa. Né? Nós somos um dos países que mais matam no trânsito, em pleno século XXI. Isso é inadmissível. Não é? E todos nós temos a responsabilidade. A questão da velocidade, eu insisto muito, porque velocidade e álcool ou outras drogas, né, que são consumidas pelos condutores, mas principalmente o álcool, no mundo inteiro são os fatores que mais contribuem para a ocorrência de acidentes do trânsito. E existem programas importantes, o poder público tem um papel fundamental em combater as duas coisas, mas não adianta só o poder público, por mais efetivo que o poder público tente ser no combate ao abuso de velocidade ou ao consumo de álcool, se as pessoas continuarem abusando da velocidade e consumindo álcool e dirigir, a gente vai continuar vendo esses números catastróficos que marcam o Brasil. Antes de fazer esse programa, eu pesquisei um pouco mais esses números e me chamou a atenção uma coisa. Num passado muito recente, como aumentou o índice de acidentes com motociclistas no Brasil. E eu imediatamente fiz a relação com a questão da economia. Imediatamente, nesse período, houve a possibilidade de que muitas pessoas adquirissem seu primeiro veículo motorizado, foram motocicletas, e isso aumenta muito o número de acidentes em estados mais pobres do país. Está correta essa relação? Está correta. Isso é uma correlação que faz sentido. É resultado mesmo. Não é o único fator, né, a questão econômica, mas é mesmo. A relação mais direta é o número de ocorrências com motocicletas é proporcional ao tamanho da frota circulante de motocicletas. E a frota de motocicletas cresceu enormemente. Isso é porque a economia... É verdade, a economia tem um papel, o poder aquisitivo das pessoas melhora e elas podem comprar um veículo próprio, talvez não seja um carro, ou o carro seria muito velho, mas para as atividades, inclusive para usar como atividade econômica, né, a trabalho, usar a moto e tal, existe essa correlação. Mas também é resultado da omissão do Estado, vamos dizer, um outro aspecto que a gente não comentou ainda aqui, que é não oferecer, não assegurar um transporte público coletivo de qualidade suficiente para que as pessoas não precisem recorrer ao veículo próprio para ter direito à mobilidade do seu dia a dia. Né? Se a gente tirar as pessoas que usam a motocicleta para trabalhar, como o motofretista, por exemplo, né? Se a gente tirar essa parte, pensar somente em quem usa a motocicleta para se locomover, para ir ao trabalho no dia a dia, nas cidades, etc., a gente vai ver que tem muito isso, né? O transporte coletivo a qualidade é tão ruim, nos deixa as pessoas tão insatisfeitas com a qualidade, a oferta do transporte coletivo, que a primeira oportunidade que a pessoa tem, ela compra um veículo próprio. Se não pode comprar um carro, ou porque é caro para comprar, ou porque é caro para manter, compra a moto. E tem um fenômeno interessante, né? Interessante e não tem nada de positivo. É que o número de condutores de motociclistas não habilitados é enorme, muito maior do que de motoristas não habilitados. Né? A gente estava falando no início do programa aqui sobre o déficit que existe na formação de condutores. No caso de motociclistas, esse déficit é mais grave ainda porque a formação é absolutamente informal. Os condutores não passam pelo centro de formação. Você aprende com um amigo, com o tio, com o pai. E isso significa não ter as mínimas noções
de regras de segurança e respeito às regras de trânsito, né? Essa realidade de motociclistas não habilitados, a gente falou agora, um tempo atrás, da questão da fiscalização. A fiscalização realmente funciona? Falamos aqui da questão do álcool e da direção. Você tocou no grande número de motociclistas não habilitados, mas disse que as pessoas reclamam também da indústria da multa. A fiscalização funciona? Tem que funcionar mais? Tem que funcionar menos? Está funcionando mal? Funciona e funciona bem. Eu diria que funciona bem. Muitas vezes nós vemos, até pelos números que são divulgados, né, que, é bom a gente ver isso e mostrar, se a gente for sincero mesmo, for olhar aquilo com desprendimento, sem preconceito, sem achar que a medida é meramente arrecadatória, nós vamos constatar uma relação real. Aumento de intensificação da fiscalização significa redução de acidentes, redução de vítimas. Isso acontece mesmo. Agora, tem um probleminha na fiscalização que talvez resultado da tecnologia, hoje em dia, diferente de 30 anos atrás, hoje em dia não precisamos das pessoas nas ruas para fiscalizar excesso de velocidade, para fiscalizar avanço de semáforos, não é? Existem recursos eletrônicos que fazem isso, estão homologados e tal, isso está ótimo. E isso funciona, isso inibe o cometimento de infração quando as pessoas, de fato, recebem em casa a notificação da multa por excesso de velocidade e tal, isso funciona. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem visto menos agentes de trânsito nas ruas. O agente de trânsito, o guardinha de trânsito, como a gente chamava antigamente, né? Mas o agente de trânsito na rua, ele tem um papel muito forte, muito importante, que é o de inibir o cometimento da infração. De uma certa forma, educar também, não é? Porque ele constrange. É uma educação pelo constrangimento. A presença do agente de trânsito, você sabe que pode estar sendo observado, isso inibe o cometimento da infração. E o que a gente quer é isso, né? O que nós devíamos todos querer não é aumentar a punição a quem comete as infrações. É evitar que as infrações sejam cometidas, porque são as infrações que são a razão de acontecimento dos acidentes. Ô Paulo, você é especialista de trânsito, é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, e lá vocês desenvolvem um enorme trabalho pesquisando isso, tentando melhorar o trânsito, né? Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem lá? No caso da Universidade de Brasília, nós temos um grupo de transportes, não é só trânsito, né, de transporte, dentro do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, e um programa de pós-graduação em transportes, que tem, uma das áreas de pesquisa é a segurança viária, circulação e a segurança viária, um grupo de pesquisa que atua nessa área, e as pesquisas em relação à segurança são pesquisas essencialmente acadêmicas, mas também com parcerias, né, com órgãos de trânsito, por exemplo, o DETRAN do Distrito Federal, o DR, o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, algumas parcerias, inclusive, nacionais, né? Tivemos já a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com o Ministério das Cidades, com o Denatran. Tem um outro grupo dentro da universidade também que trabalha com da engenharia automotiva, na faculdade da UNB. Ele trabalha com um veículo Trabalha com veículo, com segurança veicular. Tem parcerias com o Denatran, por exemplo. Agora, vocês têm um site, inclusive, onde a gente pode olhar todas essas informações, saber, pegar dados. Que site é esse? Conta o Transportes. E o que está disponível lá? Conta. Esse site é o site do Programa de Pós-Graduação em Transportes. Então, as informações são essencialmente acadêmicas, mas tem um bannerzinho, um linkzinho para os grupos de pesquisa e para essa produção acadêmica e os contatos, né? O site é www.transportes.unb.br. Transportes.unb.br. A gente acabou de mostrar aí na tela para as pessoas que quiserem ir lá, acompanhar o trabalho de vocês. Paulo, eu te agradeço muito, foi muito boa a sua presença, acho que a gente conseguiu entender um pouquinho dessa tragédia que, infelizmente, ainda deve demorar algumas gerações para a gente poder vencer, né? Mas a gente tem que começar algum dia, né? A gente já está atrasado, já devia ter começado. É verdade. Mas acho que programas como esse, esclarecimentos que a gente tem a oportunidade de fazer com o grande público e tal, ajudam a conscientização, porque o que nós precisamos é de fato, de um esforço de mutirão. Toda a sociedade se envolver nesse esforço de tirar o Brasil
dessa posição tão desconfortável nesse ranking de segurança. E as pessoas têm que acreditar, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente se percebe como motoristas e pedestres mais conscientes hoje do que éramos antes. Do que já fomos, exatamente. Tá certo. Paulo, muitíssimo obrigado. Eu agradeço a participação do Paulo César Marques da Silva, ele é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. Muito obrigado também pela sua ajuda para que a gente pudesse entender um pouco mais dessa enorme tragédia que é o trânsito brasileiro. E lembro que você, telespectador, também pode ver esse programa na internet, no endereço senado.leg.br/TV. É só clicar em programas e depois em cidadania. E você? Qual assunto gostaria que a gente discutisse? Liga para a gente, 0800 61 2211, ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. E faça a sua sugestão, crítica ou comentário. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.